Então, gente, falando da avaliação fisioterapêutica na neuro, né, alguns pontos principais que a gente tem. Então, a avaliação, ela sempre vai estar ligada, vai ser o pontapé inicial para o diagnóstico, para os objetivos e para as condutas. Então, quem passar lá para a próxima etapa do concurso, espero que todos, a gente vai trabalhar mais detalhes a respeito disso, tá? Mas aqui é só para a gente ter a linha de base. Toda avaliação, a gente parte, né, daquele princípio inicial que a gente tem dados pessoais, a anamnese, que é a história, e o exame físico, tá? Então, dados pessoais identifica o paciente, a anamnese a gente coleta a história, no exame físico geral a gente coleta, por exemplo, sinais vitais, e no exame físico específico aí a gente vai para as questões específicas, por exemplo, na neuro, tá? Anamnese, histórico, gente, queixa principal, estado da moléstia atual e pregressa, antecedentes pessoais, familiares, hábitos e vícios, medicação em uso, exame complementar, então tudo que você puder coletar. Exame físico geral, inspeção, palpação, sinais vitais, de maneira geral, tá? E aí a gente chega no exame físico específico. Então, eu queria agora que vocês pegassem papel e caneta, ou depois fizesse o print da tela, que a gente tem algumas coisas aqui bem importantes para a gente anotar, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Amplitude de movimento tem grande importância para a gente na neuro, e a gente tem que entender que, entre aspas, todos os pacientes que têm lesão neurológica podem sofrer perda de amplitude de movimento, tá? Seja por conta da fraqueza, do desuso, seja por conta da hipertonia, da espasticidade. Então, quando eu falo todos aqui, a gente vai levar em consideração lesão do motoneurônio superior, lesão do motoneurônio inferior, lesão dos núcleos da base, lesão do cerebelo, então ganha grande importância para a gente, né? Na aula de avaliação geral, a gente falou, ADM a gente verifica de maneira passiva, goniometria, tá? Outras características que daí são bem peculiares. O clonus. O clonus, gente, só está presente na lesão do motoneurônio superior, não tem clonus em outra lesão, tá? Então, essa característica a gente deve guardar também. Tônus. Quando a gente fala em tônus, a gente tem que fazer uma tabela, que é a tabela que vocês vão usar para estudar, gente, e para responder questão do concurso, tá? Então, apareceu qualquer questão em relação ao tônus, vocês não vão errar. Vocês vão aprender a fazer a tabela, vão repetir daqui até o dia da prova, até ficar automático. O que a gente vai anotar aqui nessa tabela? Então, a gente vai anotar a alteração do tônus que a gente tem, a gente vai anotar o sinônimo, a gente vai anotar o sinal, a gente vai anotar o local da lesão, e a gente vai anotar, poderia ter ficado maior aqui, não vou apagar porque senão vai dar trabalho, que vai ter que fazer tudo de novo. O local da lesão, e a gente vai anotar também os músculos acometidos, tá? Então, só ignora esse risco aqui no meio, vocês não façam aí no de vocês, façam bonitinhos, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. A gente vai colocar aqui as alterações de tônus, tá? Então, a primeira é hipertonia elástica. A segunda, hipertonia plástica. Vai fazendo aí junto, senão vai ficar muito chato, pessoal. E a última, a hipotonia. Então, na hipertonia elástica, qual que é o sinônimo de hipertonia elástica? Espasticidade. É a mesma coisa. Qual que é o sinal característico? Sinal do canivete. Local da lesão? Motoneurônio superior. Músculos afetados? Os músculos antigravitacionais. Então, isso aqui que a gente precisa saber sobre a hipertonia elástica, tá? Hipertonia plástica, sinônimo,
rigidez. Sinal, tem dois. Tem o sinal do cano de chumbo e o sinal da roda denteada. Local da lesão, núcleos da base, especificamente Parkinson. Músculos acometidos, todos com predomínio flexor. Então, todos os músculos têm hipertonia. E a hipotonia, o sinônimo é a flacidez. Sinal, eu não conheço o nome de sinal característico, tá? Se vocês conhecerem, vocês podem me falar. A característica vai ser que fica menos resistente ao movimento, né? Fica mole. Local da lesão. Então, a hipotonia aparece na lesão do motoneurônio inferior e na lesão do cerebelo. E os músculos acometidos, depende. Então, por exemplo, eu tive lesão no nervo femoral, eu tenho hipotonia no quadríceps. Eu tive lesão no nervo músculo cutâneo, eu tenho hipotonia no bíceps. Cerebelo. Cerebelo depende do local do cerebelo, mas se pegar, por exemplo, o córtex do cerebelo, eu tenho uma a hemiplegia, né, com hipotonia do mesmo lado da lesão. Então, se eu tiver lesão no cerebelo esquerdo, os meus sintomas vão ser no meu lado esquerdo. Não é porque o cerebelo não cruza, tá, gente? Na verdade, ele cruza duas vezes, tá? As informações do cerebelo cruzam e cruzam novamente, por isso que os sintomas são do mesmo lado. Mas, pessoal, tira print que eu vou apagar, tá? Então, assim, tônus é isso aqui que a gente precisa saber. Vocês podem responder a questão que for, gente, dificilmente vocês erram a questão se vocês souberem disso. E é isso, essa é a regra, tem que ser assim, tá? Se aparecer na prova, faça, lembre da tabelinha, né? Guarde, faça e refaça ela até o dia da prova. Então, tem algumas coisas para vocês fazerem e refazerem, gente. A escala de Glasgow, é importante imprimir e ler se você não está acostumado. Os desenhos do plexo braquial, importante fazer. A tabelinha de tônus, importante fazer. Aquela lesão, aquela alteração de Trendelenburg, lembra? Importante fazer. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente passou aqui ao longo desse um mês e pouco que a gente está em curso, que é conhecimento acumulado, tá? Que agora é a hora de vocês chegarem nessa reta final, gente, e desenhando, 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 escrevendo, 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 e na semana que vem, que é semana de revisão, então, especialmente, frisar isso, tá? Eu passo para vocês novamente os pontos que eu acho principal. Porque assim, gente, vai ter pergunta muito difícil que a gente não vai saber? Vai, tá? Vai, provavelmente vai. Mas aquelas que são possíveis, a gente tem obrigação de saber. Isso aqui é possível, né? Isso aqui não é difícil. Então, esse tipo de coisa aqui a gente não pode errar. Tá? E aquelas que são mais difíceis, a gente pode se dar o luxo, então, de repente não ter a possibilidade de não acertar naquele momento. É claro que a gente espera acertar, tá? Mas as fáceis, as coisas básicas, a gente não pode errar de forma alguma, beleza? Fizeram o print aí, gente? Vou apagar, tá? Pode apagar? Depois que apagar, já era. Tá. Então, vamos lá, gente. Desculpa que aqui apaga tudo. Então, a ADM está prejudicada em todos, a gente falou. O clonus, lesão do motoneurônio superior. O tônus, eu uso a tabela. Reflexo superficial, Babinski, principal, tá, gente? E Hoffman. Aparecem apenas na lesão do motoneurônio superior. Os profundos, aí a gente tem, né? A hiperreflexia, no caso de motoneurônio superior, vocês sabem disso. Vamos só lembrar, gente, dos profundos, tá? Vou anotar aqui do ladinho. Então, quais que a gente tem que lembrar? Bicipital, raízes C5, C6, alguns livros colocam só C5, nervo
músculo cutâneo, tá? Tricipital, raiz C7, nervo radial. Patelar, raiz L3, L4, nervo femoral. E aquileu ou calcâneo, não se surpreendam se aparecer aquileu, tá, gente? S1 e é nervo tibial, tá? Então, gente, isso aqui também, base, tá? Hiperreflexia, motoneurônio superior, ai, desculpe, hiporreflexia, motoneurônio inferior, tá? Vou só anotar aqui, ó, hipo, motoneurônio inferior. Reflexos primitivos, a gente vai estudar na criança, tá? Na pediatria, aguardem aí. Força muscular, pessoal. Força muscular é sempre válido lembrar. Então, se eu tenho TRM, eu avalio força pela EISA, certo? Se eu tenho um paciente na UTI, eu tenho que saber o MRC. Se eu tenho um paciente com lesão nervosa periférica, lesão de plexo, mapeamento, músculo a músculo. Se a lesão é, vou colocar aqui, encefálica, a gente faz avaliação por segmento. Então, flexão do cotovelo, extensão do cotovelo, flexão do punho, flexão do punho, extensão do punho, e assim por diante, tá? E a gente pode fazer também as manobras deficitárias. Se eu não me engano, elas estão aqui na frente, tá? Já mostro para vocês. Sensibilidade, mesmo princípio da força. Oh, meu Deus, eu tô com a mão nervosa aqui. Mesmo princípio da força, tá? Então, no caso do TRM, eu uso o princípio da EISER. No caso, agora da UTI não, né? Da lesão nervosa periférica, eu uso o dermátomo do nervo. Então, como dermátomo do nervo? Então, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, metade do quarto dedos é o mediano. Metade do quarto e quinto dos dois lados é o ulnar. Aqui no dorso é o radial, tá? O dermátomo do nervo, que a gente estudou lá no plexo braquial. E a gente faz aqui, né, na lesão encefálica, por segmento também. Gente, eu duvido muito pouco o Sara cobre monofilamento, tá? Duvido muito. Nem vamos encher a cabeça com isso agora. Uma coisa que eu gosto só de acrescentar, gente, na sensibilidade, é que na sensibilidade profunda a gente testa a posição segmentar, ou a cinético postural, tá? Testa polegar e testa hálux, e a gente, né, mostra o paciente dedo para cima, dedo para baixo, aí pede para ele fechar o olho e a gente pergunta, tá para cima ou tá para baixo? Então, esse aqui é cinético postural, sensibilidade profunda. Então, avalia normalmente assim, no polegar e no hálux, tá? Bem, equilíbrio, Romberg, coordenação, principais, índex, nariz, aquelas que aparecem muito ligadas ao cerebelo, né? Disdiádoco, cinesia, rechaço, acho que é assim que escreve. E acho que essas são as principais. E na marcha, pessoal, a gente tem, né, aqueles pormenores todos que a gente já veio discutindo, mas eu vou pedir para vocês lembrarem como recomendação, tá? Trendelenburg e escarvante. Relembre as características que eu acho importante. Então, esses são aqui, gente, são os pontos principais, assim, né, em relação à avaliação, tá?
tônus muscular, eu preciso falar para vocês do tônus. Então, a gente já fez a tabelinha, ok, mas só para a gente lembrar, pessoal, o tônus é um estado de tensão constante do músculo esquelético, né? Que mesmo em situação de repouso, a gente tem tônus. A gente avalia melhor com o movimento passivo, tá? Então, a melhor forma de avaliar. E o nosso sistema nervoso central, gente, ele age no sentido de controlar o tônus para que a gente tenha esse estado basal de contração, tá? Então, como é que funciona isso, né, da maneira mais correta possível da gente explicar? Quem ajuda no controle do tônus é o fuso. Então, o fuso muscular, a gente lembra, né, aquele receptor que está lá dentro, né, do músculo, ele, só que cortou aqui primeiro, né? O fuso capta ou percebe a tensão muscular, tá? Se tá adequada, se não tá, se tá alta ou tá baixa, ele percebe. Aí ele manda essa informação para o sistema nervoso central, ó, pelo neurônio sensorial. Então, o neurônio sensorial é ativo tonicamente, né, para controle do tônus. Aí a medula integra essa função, tanto, né, essa recepção do sinal aferente, como as informações que vêm lá de cima. E quem controla o tônus lá de cima, gente? Então, quem controla o tônus lá de cima é o córtex, especialmente o córtex motor, os núcleos da base e o cerebelo, tá? Então, eles conversam, tal, ajustam e mandam as informações lá para controlar o tônus. Então, a medula integra tudo isso e manda informação pelo motoneurônio alfa para ele deixar esse músculo pré-ativado. Então, ó, os neurônios motor alfa, que se dirigem às fibras extrafusais, recebem sinais tônicos do fuso, nesse ciclo, tá? E as fibras extrafusais mantêm um certo nível de tensão menos, mesmo ao repouso. Então, gente, mesmo quando eu estou em repouso, que eu estou dormindo, a gente tem uma certa ativação que é mantida dessa forma. Quando eu acordo, eu tenho que despertar, né, me colocar contra a gravidade, então meu tônus aumenta, meu tônus postural aumenta. Quem percebe isso? O fuso percebe, manda o seu nervoso central, o sistema nervoso integra e manda a resposta. Quem ativa o músculo? Quem ativa o músculo é o motoneurônio alfa. Então, essa figura aqui, ela representa isso, né? Que mesmo em repouso, ó, a gente tem essa atividade constante chamada de tônus normal, tá? O problema acontece quando a gente tem a lesão. Então, se eu chegar aqui, né, e fizer uma lesão aqui, periférica, o que que vai acontecer, gente? A gente perde essa chegada de informação, não tem tônus, tá? Se eu fizer uma lesão aqui em cima, eu perco o controle. E aí, o meu sistema periférico fica doido sem controle. E essa minha ativação fica muito grande. Eu fico com hipertonia. Então, só para a gente entender isso direitinho, tá? A gente vai classificar o tônus normal e a hipertonia como com a escala de Ashworth modificada. Então, essa aqui é outra, gente, que vale a pena, se for o caso, imprimir, tá? Qualquer coisa, só corrige ou imprime outra e ler, porque na prova está caindo assim. Paciente com leve aumento de tônus muscular manifestado por tensão abrupta seguida de resistência mínima e menos da metade da amplitude de movimento. Qual é a classificação pela escala de Ashworth? 1+. Então, se eu não souber isso, eu não sei qual que é a classificação. Eu posso ter uma noção, né, gente, que 0 é normal e que 4 é o pior de todos, né? Mas aí eu acho que vale a pena, é outra coisa que vale a pena para a prova, dar uma lida aí diária, cada 2 dias, na escala. Pega ali 2 minutinhos, lê a escala, vai fazer suas coisas. Pega para ler a escala, vai fazer suas coisas, tá? Então, essa aqui também vale a pena, tá joia? Para a prova, para chegar na prova. O clonus, foi o que eu disse para vocês, né? Ele só está presente na lesão do motoneurônio superior,
tá? A gente já falou bastante dele, normalmente testa patelar, aquileu ou calcâneo e flexores de punho. E faz assim, ó, um movimento rápido, tá? Desencadeia um reflexo de estiramento. Se o paciente tem cônus, ele fica fazendo um movimento involuntário. Só lesão de motoneurônio superior. Os reflexos, só para chamar a atenção, né? O mais importante e que é patológico, tá, gente? Ele é patológico, que é o cutâneo plantar em extensão ou sinal de Babinski positivo, ok? É típico, oh meu Deus, típico da lesão do trato córtico-espinhal. E lembra que ele é o primeiro sinal a aparecer que indica que o paciente está saindo da fase de choque, tá? Reflexo miotático, já falou, qual que a gente tem que lembrar? Bicipital, tricipital, patelar e calcâneo. Vamos lá, pessoal. E aí, com base na avaliação, a gente traça os objetivos. Quadro clínico. Com base no quadro clínico, a gente traça as condutas, tá? Então, aqui para pensar, por exemplo, na prova discursiva, caso seja, né, apareça alguma coisa. E eu estou falando de objetivos gerais, tá? Então, objetivos gerais, assim, né? Ainda inespecíficos com o paciente neurológico. Prevenir complicações cardiovasculares, respiratórias dérmicas, articulares, manter ou melhorar a ADM, harmonizar o tônus. Gente, a palavra que eu tenho ouvido é harmonizar, tá? Não se fala mais normalizar o tônus, fala harmonizar. Então, nos últimos eventos que eu participei, as últimas pessoas que eu conversei, é harmonizar. E uma aluna falou modular também, tá? Então, na outra aula, a aluna também sugeriu, eu tenho ouvido mais harmonizar. Manter ou melhorar a estabilidade de tronco, melhorar a motricidade voluntária, promover a analgesia, aumentar a percepção corporal, treinar a marcha, ganhar independência nas atividades funcionais, promover a independência no programa de exercício domiciliar, estimular reações automáticas básicas, como coordenação, equilíbrio, reação de proteção e motivar o paciente. Então, aqui objetivos, assim, de maneira bem geral, caso vocês precisem aí de recursos, né, especialmente na prova discursiva, tá? Condutas, então, a gente pode organizar curto, médio e longo prazo, né, dando atenção à queixa principal. Pessoal, as condutas, elas são muito voltadas, né, e é nisso aqui que eu acredito que o Sara vai se concentrar, na teoria do controle motor, tá? E o que o Sara faz é cinesioterapia. É por isso que eu disse para vocês que eu acho que não sei se vale a pena gastar tempo e neurônio hoje com métodos, porque eles dificilmente vão cobrar métodos, gente. Tipo PNF, conceito BOBAT, TeraSwitch, PED-Switch, integração sensorial, eu duvido muito, tá? Então, assim, qual que é a teoria do controle motor? A gente aprende o movimento e a gente deve treinar, reabilitar nosso paciente neurológico nesses 4 passos. Então, primeiro, ir à posição, tá? Então, o paciente tem que aprender a assumir determinada posição. Então, vamos supor que a gente quer treinar a passagem de sentado para em pé, tá? Ou melhor, quero treinar o ortostatismo. Então, primeiro eu vou à posição, assumo a posição ortostática, eu treino, senta e levanta. Aí o segundo é a estabilidade. A estabilidade é manter-se em pé, né, no caso do ortostatismo. Então, normalmente a estabilidade a gente trabalha com contração isométrica, com isometria, para manter essa estabilidade. Vocês podem pensar isso em qualquer atividade, tá? Mobilidade controlada. A melhor forma de trabalhar mobilidade controlada é cadeia cinética fechada. Então, controlar, fazer o movimento, mas de maneira controlada. Então, se eu estou pensando na posição, no exercício de ficar em pé, né? Então, primeiro, né?
a gente vai pensar passar de sentado para em pé, aí ortostatismo mesmo, né, ficar em pé. Mobilidade controlada, cadeia cinética fechada. Eu posso pensar, por exemplo, em mini agachamento, vai depender, né, do paciente. E por último, eu penso na habilidade, que é a cadeia cinética aberta, tá? Aí eu vou pensar, por exemplo, em elevar um membro inferior do solo. E a Desculpe. E aqui para qualquer atividade. Então, o que o SAR acredita? Acredita na cinesioterapia, no exercício terapêutico, respeitando os princípios do controle motor. E é isso, né. Aqui, gente, é o ativo desculpa, o ativo assistido. Se o paciente precisar de ajuda. Então, acreditando na teoria do controle motor, e é dessa forma que a gente aprende é a evolução do movimento quando a gente é criança, que a gente vai aprendendo as técnicas, as habilidades de movimento, tá? Então, a reabilitação do movimento em neuro é essa aqui, tá joia? Então, é isso que eu acredito que a gente tem que ter em mente. Lembra de decorar esses nomezinhos, tá? Até eu vira e mexe esqueço, tô dando aula de meu, como que era mesmo? Então, lembra de decorar esses nomezinhos que são importantes para a gente falar, né, sobre controle motor e aplicar a cinesioterapia aí depois nesse controle motor, tá? Então, traduzindo para cinesioterapia, é isso aqui que a gente faz. E aí vocês podem pensar na atividade que for, se aparecer na prova, para, mentaliza, raciocina para conseguir a resposta. De maneira geral, gente, condutas na fase aguda. Pior situação possível, lembra? Mobilização passiva, posicionamento, exercício respiratório, ativo assistido, autoassistido, taping, descarga de peso assistida, treino de controle de cabeça e de tronco, iniciar a mudança de postura, rolar, sentar, ortostatismo. Essa é uma visão geral, tá? Condutas na fase crônica, né? Então, quando o paciente já tem na parte reflexa hipertônica, harmonizar o tônus, treinar movimento voluntário, estabilidade de tronco, equilíbrio, coordenação, mudança de postura, marcha, avidez, independência. Eu sempre falo para vocês, né? Colocar independência acima de tudo, funcionalidade. Então, essa aqui é a base do tratamento. Eu duvido muito que fuja disso, tá? Tem técnicas para isso, mas assim, gente, o que comanda é a teoria do controle motor, tá? Então, pelo controle motor é dessa forma que a gente treina movimento, né? E faz com que esse movimento fique significativo para que o paciente, então, desenvolva o controle, porque para desenvolver o controle, a habilidade de dominar uma posição, dominar um movimento, precisa passar por essas etapas.